aquilo que nós precisamos aprender, que Ele quer que nós aprendamos. Pai, obrigada por esse dia tão lindo, maravilhoso, Senhor. Também, Senhor, por esse momento aqui, por esse curso, Senhor, que Tu estás possibilitando a gente oferecer, Senhor. Obrigada por cada um que se interessou de fazê-lo e que cada um possa crescer, Senhor, e se fortalecer para ter as respostas que o mundo precisa a respeito de Ti, Pai. Principalmente neste campo, Senhor, e também para seu próprio conhecimento, seu próprio discernimento bíblico, que cada um possa compreender tudo aquilo, Senhor, que lhes for necessário, em nome de Jesus. Amém. Minha impressora estava sem tinta e por isso eu não trouxe nada escrito para vocês. Então, assim que a minha impressora tiver tinta, eu vou passar meu resumo para a parte computadorizada e daí eu mando para cada aluno. Em primeiro lugar, uma boa tarde. E eu queria dizer, eu fico tranquilo pelo fato que o pastor Rai me convidou para trazer esse assunto para vocês, porque eu fiz escola superior em Santa Maria, eu fiz escola superior em teologia no Rio de Janeiro, sou sobrinho do tio Oscar, e eu não conheço ninguém que conheça tanto a Bíblia, que estudou historicamente a Bíblia, muros, cidades, coisas assim que nem o tio Oscar. E eu também sou crente e isso me qualifica como professor. Eu gostaria que alguém abrisse o Salmo 34, versículo 11. Vou passar minha Bíblia também para minha mulher, que ela é bem rápida em abrir. Ela também pode me ajudar na abertura, alguém que tem computador. Salmo 34, 11. Dá para ler? Dá. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender nessa aula é que não é eu que vou ensinar vocês. É o próprio Deus que qualifica, que vai ensinar, vai nos colocar o temor do Senhor. Provérbios 9:9. Provérbios 9:9. Instruí o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Não adianta ensinar um pedaço de pedra, um pedaço de pau. Tem que ensinar gente que está dentro do métier, ser cristão e trabalhar como cristão. Todos vocês são ativos na área cristã. Então, quando se vai ensinar alguma coisa sobre Cristo, sobre Bíblia, tem que se ensinar para quem tem capacidade de aprender. Não adianta jogar pérola aos porcos. E a última é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Timóteo 2:2. 2:2. O que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmito a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Homens idôneos. Pessoas capacitadas. Não é para qualquer um. Então eu acho que assim, Deus escolheu vocês como alunos para esse curso. Qualificou vocês como alunos para esse curso. Agora vocês têm uma grande missão. Estão recebendo um conteúdo de primeira e têm essa missão de passar esse conteúdo. Assim como Paulo, como Timóteo, como os primeiros líderes cristãos tiveram a tarefa de ensinar,
nós que somos membros da igreja também temos a tarefa de aprender para poder ensinar aos demais. Para que eu fui fazer um curso de teologia no Rio de Janeiro? Para poder passar para vocês. Então o que vocês vieram fazer hoje de tarde aqui? Eu vou tentar ensinar e vocês vão aprender. Algumas coisas vocês não conseguem captar, vão conseguir aprender. Eu vou correr um pouco a minha lição, porque eu prometi para a Dina pagar um sorvete dela, para ela, logo depois das 3. Não sei que hora depois das 3, mas logo depois das 3 eu vou pagar um sorvete. Eu tenho que correr um pouquinho. Mas a aula não é O que é que a gente estudou nessa unidade que vocês estão estudando agora, que é essa unidade? O que vocês estudaram? 5 lições na última aula, do pastor Rai, né? E hoje vamos estudar mais 5 unidades. Alguém pode me resumir as 5 unidades que vocês estudaram na última aula? Olha, irmão, eu sou franco em dizer, eu me perdi nessa aqui. Porque eu continuei no primeiro livro e quando vi o pastor estava lá no segundo livro. E eu não entendi se ele mandou que era o segundo livro, né? Então aí eu fiquei perdido. Sim, ficou perdido. Né? E aí, Mas o Maurício, Marcelo, né? Maurício. Não, Marcelo. Eu? É. Maurício. Não é Marcelo? Amor, para de Ah, brincar. Esquece. É que eu chamei ele de Marcelo. Eu falei, Não, tu não vai ficar sem dar aula, porque o Marcelo está chegando. Marcelo. Opa. desculpa, eu troco o nome de todo mundo. O Maurício já fez a resenha dos 10 tópicos, né? Então, dos primeiros 5. Pelo menos o título. Não, faz tempo bom aqui. Não, estou com eles aqui na mão já. Mas é mais a parte do que diz aqui mesmo, a localização, os rios trazendo limite, algumas coisas. Eu não estou lembrado agora. Não, vocês estudaram, pelo que o pastor me falou, vocês estudaram o egípcio, o mundo sírio. Os egípcios, os assírios, os persas, os babilônicos, os gregos e os romanos. Isso. Foram esses a Assírios, história e a geografia desses povos, a expansão persa. desses povos, a história deles. da história desses povos, né? Exato. Então eu acho assim, dá para perguntar o que nós como crentes e estudando a Bíblia, o que é que nós temos que ver com egípcios, com romanos, com gregos, com babilônicos. Como é que a gente relaciona isso, né? O que vocês estão estudando com a Bíblia. E eu quero dizer para vocês que Abraão, por exemplo, foi caldeu. Veio da Caldeia, de Ur. Moisés era egípcio. Não, Ele nasceu no Egito. já sou no Egito. Ele foi criado como egípcio. Ele sabia até o cheiro dos egípcios. Ele vestia como egípcio. Então, se nós conhecemos o Egito e a sua cultura e a sua determinação, nós sabemos o que Moisés também pensava e sabia. E isso é interessante. Os israelitas são descendentes dos arameus. Abraão diz: arameu era meu pai, né? Então nós temos que os assírios são descendentes de Noé e do seu filho Sem. Então toda aquela raça de assírios vem do descendente Sem de Noé. E dentro desse contexto, nós temos uma cidade, Nínive. Qual é a pergunta curiosa que você pode fazer sobre Nínive? Nínive foi aquele. Né, que é o. Jonas. Jonas, né? O profeta Jonas foi conclamado para ir pregar. Pregar em. É. E ele fugiu de Deus e aí no mar teve a tempestade, né? Ele foi engolido por um peixe. Né? Certo. É uma grande história ser engolido por um peixe e sobreviver. Então a história de Jonas, a história de Nínive, é muito interessante de ser estudada
E aí, dentro desse contexto, nós temos um povo que era pecador, que recebe a palavra e que se converte. Eu achei interessante no texto bíblico que até os cachorros vestiram um saco de cinza para se arrepender, né? Uma coisa bem fora do contexto. Por que o cachorro tem que se vestir? Não, isso só prova que todos se arrependeram. Agora a pergunta grande é, eles permaneceram no arrependimento? Ou eles voltaram para trás e voltaram aos deuses, né? Então, se nós formos olhar lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver que Nínive foi destruída. Por quê? Porque Jonas não queria pregar. Os ninivitas eram assírios. E sendo assírios, Sofonias capítulo 2, versículo 13, alguém que achou pode ler. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Nínive vai se tornar uma terra seca que nem deserto, porque eles eram assírios. Assírios eram o povo mais bárbaro quando tomavam a cidade. Os judeus já eram bárbaros, eles já matavam os homens, deixavam só as mulheres virgens e as crianças menores, só esses que sobreviviam, mas os assírios penduravam, estripavam, matavam. Então Jonas não queria lá pregar. Deus ali. Sofonias 2:13. É 2:13. Do povo persa, nós temos que o povo persa veio dos descendentes de Babel, da Torre de Babel. Os gregos, nós temos uma grande cultura, Alexandre, Aristóteles, Atenas. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com as viagens de Paulo. Paulo esteve em Atenas, Paulo esteve no Areópago, Paulo esteve em Corinto. São coisas que se ligam, a Bíblia toda tem essa ligação física, essa ligação histórica, né? E Romanos, o último povo que foi dado aula no sábado passado, os romanos são assim um povo dominante e 63 antes de Cristo, os romanos do Oriente, eles tomaram Jerusalém. E aí tomaram Jerusalém e começou aquela geração de reis romanos sobre Jerusalém. E aí, dentro desses romanos, nós tínhamos uma guarda especial, a guarda presidencial, ou a guarda do rei romano, né? Que são os pretorianos. E aí dentro dos pretorianos nós temos aqueles que mentiram quando Jesus ressuscitou, né? Porque eles eram, aquela guarda dos sacerdotes era pretoriano. Então nós temos uma ligação muito forte do povo romano com o povo cristão. Porque o povo romano começou a perseguir os cristãos que seguiam a Jesus. E começou a crucificar o povo. A Via Ápia era como é que se diz? Um outdoor de cristãos crucificados. Via Ápia era aquela via principal em Roma, onde é que os cristãos eram crucificados para testemunho. Não tem que ser cristão. Depois de Cristo. Sim, depois de Cristo. Décadas depois de Cristo. Mas então a gente vê que as perseguições, e aí nós temos, dentro das perseguições, nós temos uma literatura secular muito interessante, Quo Vadis. Já ouviram falar desse livro? Quo Vadis é a história de Jesus Cristo entrando em Roma e Pedro saindo. E aí Jesus pergunta para Pedro, onde é que tu vai? Né? Eu vou fugir da crucificação. Pois eu estou vindo para ser crucificado. Essa é a história desse livro
secular Poades. Vocês lembram da história do Ben-Hur? Ben-Hur é exatamente nesse cenário romano, desse cenário de crucificação e de milagre. Então nós temos esses clássicos da história moderna e temos a geografia do Estado romano, que abrangia toda aquela Estado romano abrangia toda essa área da civilização aqui, ó. E esse era só o Estado romano do Oriente, que tinha a sua capital na Macedônia, na Turquia, e a capital. Ok. Então tinha a capital lá em cima hoje é Istambul, mas ela era Constantinopla, porque depois, quando Constantino tomou essa cidade, e essa geografia, então, os rios, os montes e as viagens de Paulo